Beleza, então? Então você entendeu como fazer, né? Para transformar um número decimal na sua fração e simplificar para encontrar a fração irredutível. Agora tem aqui um caso ó, diferente. O B, por exemplo, é 3 inteiros 4 quintos. Esse 3 inteiros ele saiu de uma fração. Então é como se você tivesse assim, ó, 3 inteiros e 4 quintos. Esse 3 aqui saiu de uma fração. Então se você tivesse uma fração onde quando você dividir o numerador pelo denominador, dá um resultado 3. Vamos pensar qual é o número que dividido por 5 daria 3. Porque ó, o denominador da fração é 5. O número que dividido por 5 daria 3, vamos pensar, é o 15. Não é? 15 dividido por 5 dá 3. Então, essa fração aqui veio dessa fração aqui, ó. 15 quintos. Que você, quando soma com 4 quintos, dá uma única fração que a gente vai representar da seguinte forma, somando aqui os numeradores, 19 quintos. Essa fração 3 inteiros 4 quintos veio da fração 19 quintos. Por quê? Ele pegou, no 19 aqui, ele conseguiu chegar até o 15, que quando divide por 5 dá 3 inteiros. Então, como se você tivesse 3 inteiros. E aí o que sobrou foi o 4 quintos, que é uma fração, tá? Então como é que eu vou fazer quando tiver assim? Você vai fazer da seguinte forma, ó, fácil. Você vai pegar o 3 e multiplicar por 5, 3 vezes 5, 15, correto? Esse 15 você vai somar com o numerador. E aí você vai encontrar a sua fração, coloca o denominador 5, que é o que aparece aqui, você vai encontrar a sua fração que originou aquela forma de escrever um número racional. 19 quintos. 19 quintos é uma fração que a gente não consegue simplificar, então ela é a fração que a gente pode dizer que é uma fração irredutível. Tá certo? Dessa forma que você vai fazer quando tiver frações daquele tipo lá. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Ó. E quando tiver assim, professor, 21 35 avos. Quando você tiver um número assim, ó, por exemplo, 12 sextos, por exemplo. Como é que eu faço? Fácil. Você vai pegar o numerador e vai dividir pelo denominador. 12 dividido por 6 dá 2. Então essa fração aqui é a mesma coisa que 2. Ah, mas aquela lá não aparece assim, não aparece o número real. 21 35, por exemplo. No caso, quando for para você transformar em decimal, isso que eu falei aqui, tá? No caso aqui, é para você encontrar a fração redutível. Então você vai olhar, o 21 está na tabuada de quem? O 35 está na tabuada de quem? Está na tabuada de um mesmo número, não tá? Então você vai dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. E você vai encontrar uma fração. Aí você verifica se dá para reduzir de novo e vai simplificando até não dar mais. Até não dar mais. Aí ele pede para você, o 26 é um probleminha que é simples de fazer usando fração. Aqui para você colocar no diagrama os números naturais, os números inteiros e os racionais. Tá? Então você vai distribuir conforme aqui. Aqui é para você resolver a equação. Simples também. Ó. Determinar a solução de cada uma das equações. Pesquisa no YouTube como resolver uma equação, mas depois eu vou corrigir. Aqui é um probleminha para você colocar... Ó, a calcular o índice de massa corporal, tem a massa, a altura ao quadrado. Você vai multiplicar, por exemplo, você quer achar o seu índice de massa corporal. A massa é o seu peso. Por exemplo, você pesa 70 quilos, vai colocar aqui 70 quilos. Aí você tem que saber sua altura. Vamos supor que você tem 1,60 m, vai colocar 1,60 m aqui, 1,60 m aqui, vai multiplicar os dois. Depois você vai dividir a massa, o seu peso, por exemplo, 60 quilos, por o resultado que deu aqui. E você encontra o seu índice de massa corporal e você verifica na tabela o que representa o seu índice de massa corporal e responde cada uma dessas perguntas que estão aqui, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Não, pode ser que não tenha ficado tão claro, porque na verdade eu não estou corrigindo, estou apenas dando algumas dicas e aí vocês assistam os vídeos lá. Pesquisem na internet também, no YouTube, outros vídeos que possam ajudá-los, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.